Graças a Deus, Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conectados nesta manhã, tanto os aqui presentes quanto aqueles através da internet. Vamos dar início à nossa escola. Nós vamos fazer uma leitura, depois nós vamos fazer a oração. Amém? Nós vamos ler Isaías 9:6. Depois nós vamos ler Isaías 22:22, para a gente dar continuidade no assunto, para a gente trazer um esclarecimento a algo que foi falado. Isaías 9:6 diz assim a palavra do Senhor. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Vamos para Isaías 22:22. Isaías 22:22, vamos pegar essa parte. Vinte e dois. Amém? E diz assim, 22, versículo 22 do capítulo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos concede, e neste momento nós queremos te pedir com muita humildade sobre as bases do sacrifício do Senhor, sobre as bases do sangue do Senhor, que o Senhor venha nesta manhã, Senhor, magnificando cada vez mais a tua palavra para nós, pois o Senhor é o mestre, o Senhor é aquele que tem a chave no ombro, que tem a responsabilidade de não só ensinar, mas de revelar, Pai. Então venha não só nos ensinar nesta manhã, mas revelar para o eleito, porque o Senhor é o único que tem este poder. Então revele aos corações daqueles que vão ouvir, trazendo, Senhor, um melhor esclarecimento acerca das coisas que temos ouvido e temos aprendido. Seja glorificado. Que apenas o Senhor seja glorificado e manifestado, visto, para que as pessoas possam se assegurar, Senhor, de que não é o homem, de que não foi o homem em 1963, de que não foi o homem no ano 2000, e de que, Senhor, tem que continuar não sendo homem, porque é o Senhor que tem a chave de Davi. Então seja glorificado em nossas vidas, na vida da tua esposa, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, na escola passada a gente parou num ponto, e eu vou ler uma parte do que eu li, falando acerca justamente deste ombro. Quando se trata de ombros dentro da Bíblia, a gente usa essa expressão, se a gente for ver em Isaías 9:6, está falando de ombros, porque está falando no plural. Já aqui em Isaías 22:22 está falando de ombro no singular. E é importante às vezes a gente entender esses pontos. A gente mesmo depende da graça de Deus, e sou Deus mesmo para mostrar essas coisas para a gente, revelar para a gente, porque isso não é mérito do homem, isso não é mérito de um estudo comparando versículos, mas é mérito do próprio Senhor que mostra essas coisinhas que precisam ser importantes para nós, porque se não for Ele mesmo nos mostrando, de nada vai nos adiantar. Então, ajuntamento de versículo também não vai revelar estas coisas para nós. Então, na escola passada, nós falamos de casamento, talvez eu vá ler ainda alguma coisa se referindo ao casamento, e a gente vai deixar um pouquinho quieto este assunto, mas todo o tempo eu vou estar falando, porque está dentro do assunto
ainda de casamento, tá? E eu não uso o natural para falar com o natural. Eu uso o natural para mostrar o espiritual, tá? Porque eu creio que é isso que é mais importante para nós e eu, como professor aqui, devo abranger o lado espiritual, tá? Então a gente lemos lá, eu vou ler uma outra escritura aqui para você entender que esse assunto, eu li duas escrituras, e tem Apocalipse 3:7, que diz assim mesmo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, o Mombrana faz menção na era de Filadélfia, eu li isso na escola passada e fiz uma comparação que ele fala da cerimônia. Eu vou ler aqui que você vai entender e depois eu quero falar. Eu quero pegar já um ponto para você, quero que você fique com isso na sua mente. O ombro de Deus, tá? O ombro profético e o ombro sacerdotal. Coloque isso na sua mente. E, em primeiro lugar, eu estou colocando já numa ordem de hierarquia: ombro de Deus, ombro profético e ombro sacerdotal. Nós precisamos diferenciar essa expressão, porque quando fala em ombros, está falando no plural. Quando Deus está falando de ombro de Deus está falando no singular. Quando cai na esfera profética, a singularidade de Deus está no profético. Quando chega no ombro sacerdotal, não está mais falando da singularidade, ou seja, não está falando de ombro se tratando de singular, está tratando-se de ombros no plural. Então quer dizer, não é só um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Eu vou usar essa expressão 4. E glória a Deus, já está vindo coisa. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Mas nós nunca podemos perder de vista o ombro no singular. Se a gente vai para Apocalipse 10, a gente vê Cristo, o anjo forte, descendo. Quando vou colocar agora a expressão, quando este ombro forte desce, ele encontra um outro ombro profético. Quando ele vai descendo, ele vai passando de ombro para ombro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a revelação que nós precisamos ter, como um indivíduo, aquilo que nos edifica, aquilo que faz com que o poder de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus venha sobre nós, não é nem ter a revelação da palavra na esfera do ombro sacerdotal, não é nem ter a revelação da palavra de Deus na esfera do ombro profético, muito embora precisamos ter, mas é ter a revelação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É ter a revelação desta chave neste ombro da divindade, da deidade. Porque a gente sabe que ele vem condescendendo, como diz o pastor Osmar. Ele vem de Deus, aquele ser invisível que não podia ser visto, saiu o Logos, uma palavra, e aquela teofania se fez carne, e quando se fez carne no ombro de um homem que sangrou. Por isso que Isaías aqui ele está falando, nós lemos aqui, preste atenção, Isaías 9,6, um menino nos nasceu. Quando esse menino nos nasceu, que cresceu, o principado estava sobre os seus ombros, porque não foi o sangue do irmão Brana, não foi o sangue do pastor Osmar,
mas foi o sangue de Deus, e o sangue de Deus era o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a revelação da deidade. Foi aonde Deus pôs todo o principado, todo o poder, toda a soberania de Deus, toda a autoridade de Deus. Ele era a destra de Deus, o poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí ele vem aqui na era de Filadélfia, foi onde eu li, e um pontozinho ficou, que deixa brecha para às vezes as pessoas pensar que tanto o professor ou o pregador, às vezes por não ter esclarecido, posicionado, acha que a gente vai um extremo. Irmão, eu creio, o irmão Branham disse, a diferença entre o certo e o errado é como um fio de navalha. Por que como um fio de navalha? Você já pensou você permanecer no fio de navalha? Enquanto que nesse fio de navalha existe a esquerda e existe a direita, são extremos. Uma vez fizeram uma pergunta para um deficiente, que a gente percebe que é um deficiente mental. Perguntaram para ele, você é Bolsonaro ou você é Lula? Ele disse, não, eu sou Deus. Porque eu não sou nem esquerda e nem direita. Eu sou centro, eu sou cristão, eu sou Deus. Porque Deus permanece. Os reinos, eles caem, mas Deus permanece. Então quem está edificado no homem, vai cair. Mas quem está edificado em Deus, esse não cai. Então quem está edificado no pastor, quem está edificado no profeta, cai. Mas quem está edificado em Deus não cai. Então nós não estamos edificados, nós estamos edificados na revelação de quem Deus é. E aí a gente precisa entender esse Deus condescendendo, vindo, descendo, e aonde ele vai passando, nós temos que acompanhar. E glória a Deus. E parece que eu falando isso sem explicar estas coisas aqui, já fica um pontozinho de achar que o irmão daí não crê no ministério profético, não crê no ofício sacerdotal. Não. É que existe uma revelação principal. E a revelação principal é a revelação mais importante, diz o irmão Branham, que é a revelação da deidade, que é a revelação de Deus. Quem é Deus? Então aqui eu estou falando para você, a gente vai aprender um pouco, que a noiva nessa cerimônia não coloca o véu dela no ombro de um homem, mas ela precisa ter revelação que este Deus veio descendo e ele vai se manifestando, se manifestou no homem. Glória a Deus. Então o irmão Branham pega aqui Isaías 22, 22, na era da igreja de Filadélfia, no 38, que ele usa a expressão de Isaías 22, 22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O ombro está no singular. Você vai ver, quando fala de ombros, está falando de plural, são homens. Mas quando eu aplicar mesmo ombros no plural para Cristo, tem o esquerdo e tem o direito. Agora nós precisamos entender que quando se fala do ombro direito, onde ele carregou a cruz, ele não carregou a cruz no ombro esquerdo. Muito embora a gente pode fazer uma aplicação, ele carregou no ombro direito. Por quê? A parte mais forte do homem é o ombro, como nós aprendemos. E se esse homem é um homem normal, ele é o ombro direito, é a parte mais forte do homem. Mas você vai ver que os sacerdotes, os levitas, carregavam a arca, não era no ombro direito, era no ombro esquerdo, porque é onde representa o coração, mas é um ombro fraco. O ombro forte é o direito, e quando o anjo forte desce, Cristo, ele era o Pai da eternidade, ele era o Deus forte, ele desceu para colocar uma cruz no ombro direito. Então o ombro direito
ela tem uma representação do ofício profético, que é onde Deus se identifica como Deus mesmo, e o ombro de Deus é o ombro profético. E por não entender essa questão, as pessoas deixam de ver a maior revelação, perde a maior revelação e fica com suposta revelação por não entender a posição que está este poder, essa divindade, essa deidade. Então aqui no parágrafo 39, ele diz assim: o Espírito usa essa referência do Velho Testamento concernente ao Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja. O que a chave de Davi significava naquele tempo? Aquele tempo era mera sombra, o qual agora está cumprido em Jesus Cristo, estando no meio dos castiçais. Tem a ver com o nosso Senhor depois da ressurreição e não com a sua peregrinação terrena. Mas o que é que esta chave significa? O que é que essa chave significa? A resposta está na posição da chave, ela não está em sua mão. Foi isso aqui que ficou sem explicar. Ela não está em um cordão em torno de seu pescoço. Ela não está colocada nas mãos de outros homens. Preste atenção. Agora, tem a mão esquerda, o braço esquerdo, tem a mão direita, o braço direito e o ombro direito. E glória a Deus. Foi bem isso aqui que dá uma brechazinha para a pessoa pensar que o irmão Brana, por isso que você não pode pegar só um parágrafo do irmão Brana, você pode criar uma doutrina. Não está em um cordão em torno de seu pescoço. Ela não está colocada nas mãos de outros homens. Por quê? Aquilo está falando do sacrifício. Ele tinha que fazer um sacrifício. O verso não poderia estar dizendo que ele somente tem ou usa desta chave, pois somente ele abre e fecha. Nenhum homem tem esse direito. Mas Jesus somente, não é certo? Porém, onde está a chave? Está sobre os seus ombros. Mas o que tem a ver ombros com ela? Leia em Isaías 9,6. O principado está sobre os seus ombros. Parágrafo 40, o Bruno vai. Mas o que isso significa? A resposta é esta. A frase governo sobre os seus ombros. Agora você presta atenção que ele está governo sobre os seus ombros. Está no plural. Vem da cerimônia oriental do casamento. Quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o seu véu e o coloca sobre os ombros do noivo, significando que ela não somente se encontra sob o seu domínio, mas que ela transferiu seus direitos a ele, e que ele é a cabeça, mas também que ele tem a responsabilidade e o cuidado, que ele, somente ele, não outro homem. Importante, né? Quando a gente fala isso aqui, a gente está excluindo todos os homens, porque nós estamos falando no mundo espiritual e ainda assim no mundo físico, quando ele mesmo fez o sacrifício. Ele mesmo pagou o preço, ele mesmo pagou o dote. Ele mesmo. Por isso nós vamos ver que quando fala de alfa e ômega, fala do autor, o alfa, e o consumador, o ômega. Então está falando dele mesmo, é revelação dele mesmo. Ainda que a gente olhe e veja um homem no Oriente, um homem no Ocidente, mas a diferença é que o homem no Oriente para o homem do Ocidente, é que o homem do Oriente sangrou, e ele sangrando, ele mesmo, só ele, o principado estava sobre os ombros dele. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais, nenhum outro poder tem qualquer direito e responsabilidade. E esta
um pontozinho aqui, eu acho que eu fiz um resumo. E a chave de Davi, Deus é Deus sendo soberano. Ele preconheceu por decreto divino exatamente quem estaria em sua noiva. Ele escolheu, ela não o escolheu. Ele a chamou, ela não veio por si mesmo. Ele morreu por ela, ele a lavou no seu próprio sangue, ele pagou o preço por ela pertence a ele. E a ele somente, ela é inteiramente cometida a ele, e ele aceita a obrigação de cuidar dela. Ele é o soberano dela. Ele é sua cabeça, porque Cristo é a cabeça da igreja. Como Sara chamava Abraão de Senhor, assim também a noiva é feliz por ele ser o Senhor. Ele fala e ela obedece, porque ele é o seu deleite. Eu coloquei aqui Gênesis 24, fazer uma comparação, mas Gênesis 24 que eu queria fazer a comparação, que quando Rebeca saiu da sua casa ao encontro de Isaac, quando ela viu aquele varão que perguntou para Eliezer, quem é este varão? Que Eliezer falou que era o Isaac, que era o noivo dela, ela cobriu com o véu. Por que ela tinha que se cobrir com o véu? Porque ela só poderia tirar o véu do rosto no dia do casamento. Por isso vem essa cerimônia aí que o irmão Brana fala, do casamento do Oriente. Quando era no dia do casamento, ela tirava o véu e colocava sobre os ombros do esposo, que era o noivo. No dia do casamento passava a ser esposo. Ela estava colocando sobre os ombros dele todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Ou seja, ela estava dizendo, de hoje em diante eu vou ser governada, eu vou ser dominada, eu não tenho direito. Por isso que os filhos de Deus que compõem este corpo chamado esposa é chamado de ovelhas, e ovelhas não têm direito, ovelha cede direitos. Por isso que uma esposa revelada, por que a igreja revelada, ela não tem direito, ela cede os direitos, é ele governando ela, e ele é a palavra. Amém? Você vai entender aqui mais adiante alguma coisa, espero que a gente feche. Mas não vai, a gente vai ficar umas 2 escolas nesses pontozinhos aqui de ofício. A era da igreja de Éfeso, parágrafo 37. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira do forno de fogo. Não foi outro senão ele. Quem foi pendurado na cruz e derramou o seu sangue? Ele é o autor e consumador de nossa fé. Bem aqui nós precisamos entender que o autor, aí o irmão Branda vem e diz assim, eu vou ler que é para você ver o irmão Branda falando aqui, para me dar um pontozinho aqui. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa, aí eu coloquei o autor. Ele é o ômega, o consumador, coloquei o consumador. Por quê? Eu falei para você que quando se tratava de namoro, tinha um dote para ser pago, Cristo pagou no Calvário. Só que o dote sendo pago no Calvário, ali estava o nosso noivado em Cristo Jesus. Porque o que era para ser casamento para os judeus, se tornou noivado para nós quando os judeus rejeitou. O que era para ser casamento para os Estados Unidos rejeitou, aquilo passou para nós, justamente veio esta mensagem de noivado e casamento para nós. Mas tudo ocorreu lá no mundo espiritual, na união invisível. Tá? Agora, por que eu coloquei aqui, o irmão Brana coloca alfa e ômega, eu coloquei autor e consumador? Porque veio ser consumado o ato, o casamento só veio ser consumado nos dias da voz do 7º anjo pelo ministério ômega. E era aí onde estava retratando o nome no Oriente e o novo nome aqui no Ocidente. Então é aí quando ela tira o véu e coloca sobre o ombro dele. Agora, colocar o véu sobre o ombro dele significa ter revelação de quem é o esposo dela. Não é colocar o véu sobre o ombro de um homem sem a revelação do que está por trás daquele homem. Porque senão será colocar o véu nos ombros de um homem. E você vai ver o texto que eu li. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que não está nos ombros de nenhum homem. Agora nós precisamos entender, nós vamos ver que Deus não trabalha sem o homem.
Glória a Deus. Por isso que Apocalipse significa tirando o véu, e tirar o véu é Deus se coloca atrás, eu sou o véu, aí Deus vem, está aqui atrás de mim, um exemplo, estou usando o exemplo, ele está aqui atrás de mim, aí ele tira o véu, é como se ele me tirasse da frente, colocasse para trás dele, para que o povo pudesse ver ele. Isto é revelação, isto é a chave de Davi, é ele revelando quem está por trás do véu. E aí a esposa não coloca o véu sobre os ombros de um homem, ela coloca o véu sobre a revelação e os ombros daquele que está por trás do véu. Porque senão ela colocando o véu nos ombros de um homem, o homem é falho. E você vai ver aqui que o próprio irmão Brana usou a expressão que não está na mão de um homem, não está nos ombros de um homem. Irmão, isso aqui é tão... Eu sei que só Deus mesmo para revelar isso, mas eu sei que o eleito é revelado. Eu creio. Aí o irmão Brana diz, ele é o alfa, o autor, e o ômega, o consumador de nossa salvação. Nós, aí o irmão Brana vem e diz, nós estamos casados com ele e não com outro. Glória a Deus. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a ele. Sua palavra é a lei. Credo, dogmas, leis privadas, constituições não tem nenhum efeito sobre nós. Sim, é ele, Jesus, quem anda sozinho em meio das igrejas. Ele é Deus nela operando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente uma relação com Deus. E Deus tem somente uma relação com você. Esse é Jesus e só Jesus. Aí está ele com suas 7 estrelas em sua destra. Aí o Brana coloca a mão ou o braço direito, significando o poder e a autoridade de Deus. Agora, meu irmão, nós vamos entender uma coisa aqui interessante, que o irmão Brana, quando está usando isso aqui, ele usa Salmo 44, versículo 3, ele está falando da destra, agora a destra é a direita, é o poder. Ao mesmo tempo que fala da direita, fala do poder. Aí ele vem no Salmo 43, versículo 3, e o irmão Brana usando, olha o que ele diz. Salmo 43, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a sua destra, o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Aí ele vem e coloca braço. Agora não é o braço, glória a Deus, do ombro esquerdo. É o braço do ombro direito. Porque a destra tanto fala de direita quanto fala de poder. Isso parece que não tem significado, mas quando Deus levanta um profeta de testamento, diz o irmão Brana, esse profeta de testamento, ele representa a destra de Deus, o poder de Deus na terra. E Deus faz deste profeta, Deus tendo o domínio, a soberania, o poder, o ombro do poder, da soberania, ele vem e se manifesta no profeta. O profeta representa a destra de Deus na terra, a mão direita de Deus, a destra. Quando esse profeta lança o testamento, dali então sai o sacerdote que carrega o ministério no ombro esquerdo. Moisés era a destra de Deus, instituiu as leis, estabeleceu a arca, colocou ali os 10 mandamentos. O sacerdote agora não podia carregar no ombro direito, porque a destra, o direito, representava o profético, um homem. Agora, para carregar a arca, tinha que ser 4. Ô irmão, deixa eu ver se você entende. Se eu for usar um homem, um ofício para representar Deus na terra, é o profético. Agora, 4 ofícios, evangelista, pastores, mestres, os 4 que carregavam, vou colocar assim para você entender, eu vou transformar os levitas que carregavam a arca no ombro esquerdo,
porque representava o coração, mas aqueles levitas só podiam carregar a arca no ombro esquerdo, estabelecido por um profeta. Deus, profeta na terra, estabeleceu, mas antes de ir para o ombro esquerdo dos levitas, estava no ombro direito do profeta. Porque o ombro direito fala da responsabilidade, e Deus, quando Ele traz dos céus a responsabilidade, Ele não coloca no ombro levítico, Ele coloca no ombro profético. Glória a Deus, porque o ombro levítico faz bezerro de ouro, o ombro levítico não lança fundamento, ele quebra fundamento, destrói fundamento. Aleluia! Por isso que só foi Moisés sair de cena, Arão fez um bezerro de ouro. Só é o profético, o profeta sair de cena, o ombro direito, a destra e a direita de Deus sair de cena, os levitas nesse ombro esquerdo faz um bezerro de ouro, uma denominação. Por isso nós nunca perdemos, nós nunca podemos ter a visão. Ei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos visão deste ombro, deste poder vindo do céu, se materializando no homem, quando se materializa no homem, o homem tem dois ombros. Tem o direito, a destra de Deus, que representa o profético, e tem o esquerdo, que representa os sacerdotes. Mas se esses sacerdotes não carregaram um ofício profético, se esses sacerdotes não carregaram uma mensagem profética, se esses sacerdotes eles não se submeterem a um profeta e ter a revelação deste ombro divino sobre esse profeta, eles perecem, e todo o povo que segue eles perece juntamente com ele. Glória a Deus. Falando de ombro, ainda eu li aqui o Salmo 43, o irmão Brana usou essa escritura: pois não conquistar a terra por sua espada, nem por seus braços, seu braço os salvou, mas a sua destra, o teu braço, era o de Deus, o salvou. A Isaías 53, para dar um pontozinho aqui, em algo que o irmão Brana fala quando ele entra na revelação dos selos, Deus de simplicidade, ele usa essas duas escrituras. Isaías 53, 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Presta atenção, quando a espada caiu na mão, estava no braço, que a mão está ligada ao braço, mas caiu na mão do braço esquerdo, caiu na mão de um profeta, o braço direito do ombro direito, que ele carregou a cruz no ombro direito. A quem se manifestou o braço do Senhor, o irmão Brana usou essa escritura, a ele lê Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendido, e a revelaste aos pequeninos. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? Aquele a quem o Senhor revelou. A quem o Senhor revelou, o braço do Senhor se manifestou. Então, a revelação que o braço do Senhor se manifesta e que dá a esta igreja, essa esposa, é a revelação de quem ele é no ofício profético. E ainda você tem que ter uma visão um pouco acima do profeta. Por isso que Apocalipse 10, você vê o anjo forte, você vê no meio o profético, aí você vê que esse ofício profético aqui no ministério da esposa, dentro do ministério da esposa tem um quíntuple de Efésio? Tem. Mas nós nunca podemos esquecer que o domínio, o governo está sobre os ombros do ofício profético. E quando cai na esfera sacerdotal, esse sacerdote tem que ser tão subjugado ao profético que ele tem que todo o tempo sair de cena, nunca deixar o povo colocar o olho nele,
Como o profeta também tinha esse cuidado. Tira o olho desse baixinho, tira o olho desse homem, porque ainda que você olhe e veja o profeta, ainda que você olhe e veja o sacerdote, você tem que ter uma visão além da cortina, além do véu, que é você colocar o véu sobre os ombros do invisível, porque a união foi invisível. E ter a revelação do invisível materializado no visível, que aí quando eu disse para você que tem um ombro espiritual, o ombro físico de Deus na esfera profética, aí você vai ver esquerdo e direito. Aí Cristo, o mistério de Deus é velado, por que não dizer isso aqui? Vamos ver a quem manifestou o braço do Senhor, muito conhecido, mas a gente precisa repetir essas coisas. Quando Pedro teve a revelação, Cristo, o mistério de Deus é velado, 490. Não digo a minha igreja, agora a minha igreja não tem nada a ver com isso. Agora bora colocar nós. Vou colocar no ano 2000, porque a gente tem que fazer essa aplicação, porque tem pessoas que até hoje não entendem isso. Ele diz, não digo a minha igreja. A minha igreja não tem nada a ver com isso, é um indivíduo. 491, é um indivíduo. Uma só pessoa, todo o inferno está contra este ensinamento, todo o inferno está contra esta verdade, porém, isto é verdade, 492. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Então, a revelação, o braço do Senhor se manifestou e se manifesta a um indivíduo. Então, Deus coloca sobre o ombro desse indivíduo, Deus se esconde com o seu ombro invisível, a autoridade, e ali se esconde naquele ombro, e aquela revelação que está sobre aquele indivíduo, se Deus não manifestar o seu braço, depois da revelação daquele indivíduo. Aqui que tem um ponto que muitas pessoas acham que quando eu mesmo falo isso, as pessoas acham que eu estou tirando a glória do homem. Não, o que eu quero dizer, o próprio irmão Brana chega a dizer isso mesmo. O pastor Osmar chegou a pregar isso, e o grande problema do pastor Osmar passar 24 anos pregando a mensagem, e o povo não estava entendendo, era porque a pessoa estava simplesmente olhando e vendo o homem, não tirava o véu, e Deus não tinha tirado o véu, puxado o véu para trás. E a gente sempre tem que olhar o invisível que está atrás do visível, e tirar a glória do visível e colocar no invisível, e honrar, não desonrar o visível. Porque se você honrar aquele que Deus honrou, Deus te honra. Então aqui quando Pedro recebeu a revelação, você vai ver uma coisa interessante. Você tem obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. 423, presta atenção. Isto foi para ele, pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa uma pequena pedra, significa o confessado ou separado. 494, não vou nem falar um pouco disso aqui, se separado aqui, quer dizer, Deus separa um. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, e isto é o que foi chamado para fora, a igreja é chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Aí ele vem e diz, carne e sangue nunca revelou isso a ti, Pedro. Então quando fala carne e sangue não revelou, então não é o irmão Brana que revela, não é o pastor Osmar que revela, é o ombro do Deus forte, do Pai da eternidade que revela. Agora, aquele Pai da eternidade, aquele Deus forte desceu, revelou ao irmão Brana. Aquele mesmo Deus no irmão Brana revelou o pastor Osmar. Aquele mesmo Deus que estava sobre o pastor Osmar precisa revelar a mim, revelar a você, porque só a revelação que o pastor Osmar teve, isso não me edifica. Se Deus não me revelar. Eu falo isso, tem pessoas lá do outro lado, parece que eu ouço dizer, pronto, agora confundiu mais ainda. Porque não é o braço do irmão Brana, não é o braço do pastor Osmar que vai te revelar. A chave de Davi não está sobre o ombro do pastor Osmar, nem sobre o ombro do irmão Brana. A chave de Davi estava sobre o ombro de Cristo. E só Ele pode abrir. Só Ele pode revelar. Se Ele não revelar, então Ele, essa chave,
Ele abriu, ele revelou ao irmão Brana, depois ele revelou ao pastor Osmar, e agora ele precisa revelar a cada indivíduo que compõe este corpo esposa, porque se não tiver esta revelação, não é esposa. Glória a Deus. Agora, nós precisamos entender que quando Deus revela aquele homem, Deus faz daquele homem uma pedra de tropeço e coloca naquele homem um ministério. Que através daquele homem Deus começa, através da voz daquele homem, através da pregação daquele homem, Deus começa a revelar para os demais que ouve a voz de Deus através daquele homem. Isso não exclui um homem. Glória a Deus. O Salmo 127, muito usado pelo pastor Osmar, e eu usei isso aqui, versículo 1 e 2, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quem que começou a trabalhar no ano de 1963? O Senhor começou a trabalhar, trabalhou na vida do irmão Brana. O irmão Brana começou a trabalhar no seu ministério, mas Deus estava trabalhando por trás. Em vão trabalhou o irmão Brana nos Estados Unidos, porque o Senhor não revelou. E se revelou para alguns grupos, pequenos irmãos ali, vamos dizer 6, meia dúzia, eles não tiveram o ministério de dar continuidade, Deus recolheu. Mas quem revelou para eles não foi o irmão Brana. Foi Deus que revelou para eles quem era Deus no ministério do irmão Brana. O que Deus precisa revelar para nós, quem era Deus no ministério do pastor Osmar. E até digo, quem é Deus hoje, aonde Deus está trabalhando hoje, como Deus está trabalhando hoje. Aí ele vem e diz: em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar, ou seja, se o Senhor não edificar, ou não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, orar, jejuar, fazer sacrifício de tolo, se o Senhor não revelar. Pois assim dá ele aos seus amados, vou botar. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Glória a Deus. Poderia ler isso aqui, que foi a escritura que ele leu lá. Ele começou em Deus e Simplicidade 108. Deixe-me ler novamente isso agora. Quem deu crédito à nossa pregação? Isso está relacionado nos dias do irmão Brana. Aí ele diz: a quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, o braço profético, o braço do Senhor, que era os braços proféticos naqueles dias, a revelação profética da divindade, Deus materializado naquela carne humana. Aí vou pular isso aqui. Amém? Vou pular isso aqui. Eu até coloquei aqui mão, braço e ombro direito. Mão, braço e ombro direito. Mão, braço e ombro direito. Isso é o profético. Então, a revelação de Jesus Cristo. Agora, tente uma coisinha aqui. Que isso aqui é outra coisinha que se não posicionar, mesmo falando isso aqui, não posicionar isso aqui, a pessoa vai achar que eu estou contra algumas coisas aqui. Não é, eu só quero que você capte o ponto espiritual. Eu sei que o eleito está captando. Às vezes a gente se preocupa até com pessoas que não é eleita. Revelação de Jesus Cristo 77. Não a revelação de São João, o divino, mas a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 78. Agora, a palavra grega para revelação, que é Apocalipse, significa o desvendar, ou desvendar. Aí o irmão Bruno vai dar uma explicação aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. Eu estava considerando esta palavra e examinando ela. Ela significa Apocalipse. Aí o irmão Bruno aponta. Para a reticência, como um escultor, preste atenção, que fez uma grande estátua e ele tem coberto por um véu. E então ele vai e puxa este véu para trás. Ei, irmão, qual era a estátua que estava nos Estados Unidos ali? O irmão Brana diante do povo. Estátua humana. Mas o que era que Deus queria nos Estados Unidos? Aí você vai entender isso aqui. Então ele vai e puxa este véu para trás e revela o que ele tem atrás do véu. Isto é, um descobrimento. Glória a Deus.
Isso não aconteceu em 1963, mas aconteceu no ano 2000. O pastor Osmar olhou para trás e viu o que sucedeu no ano de 1963. Deus tirou o véu humano e mostrou que aquilo era Deus mesmo ali. Isso é um descobrimento. Isto é a mão, o braço do Senhor que se manifestou ao homem, a um homem, um indivíduo. Glória a Deus. Um descobrimento. Quando nosso Senhor esteve na terra, os discípulos lhe perguntaram e disseram: Mestre, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse: Não vos pertence saber esta hora ou o tempo. Eu até fiz uma aplicação aqui, o dia do casamento, como o noivo dizia. A noiva perguntava: quando é que vai ser o casamento? Ele dizia: nem eu sei, somente meu pai que sabe. Isso no casamento oriental. Assim Jesus disse aos discípulos. Aí ele vem e diz: ninguém saberia, disse mesmo o filho. Até agora não sabia. Porém, depois de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão à glória, ele recebeu de Deus o futuro da igreja. Então ele retornou para trazer esta mensagem à igreja, esta mensagem de sua vinda e as condições de sua igreja no decorrer da era. Ele não pode fazê-lo antes de sua morte, sepultamento e ressurreição. Não pôde. Por quê? Ele ainda não sabia isto. Porém, você notou como a Escritura declara aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. 84. Como Deus Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo, ele enviou seu anjo a João para notificar estas coisas que são e que serão, ou que está colocado, aqui está colocado belamente. 96. Este é o livro mais oficial de qualquer livro da Bíblia. Este é o único livro sobre o qual Cristo pôs o seu selo. Presta atenção, que selo é esse? Se é um selo, é o 7º. Ele começa com uma bênção e termina com uma maldição. Poderia aqui, quem sabe na próxima escola a gente não aplica isso aqui. A gente poderia ir lá para Deuteronômio 28. Este livro começa com uma bênção e termina com uma maldição. Bem-aventurado aquele que lê, e maldito aquele que tirar qualquer coisa dele. É o único livro que Cristo escreveu. Irmão, então não era João. João era um escriba. É forte, né? Forte e aí precisa de um posicionamento. E glória a Deus. Quem sabe um dia eu vou pregar aqui acerca de um escriba. Glória a Deus. O único livro que Cristo escreveu, ele próprio, da Bíblia inteira. Os 10 mandamentos ele escreveu com o seu dedo, isto mesmo. Os judeus se apegaram a isto. E hoje, o Apocalipse, parágrafo 100, pulei. E o livro de Apocalipse tem mais símbolo nele do que todos os demais livros na Bíblia. Ele tem mais símbolo porque é um livro de profecia, presta atenção. É um livro profético, portanto, tem que ser entendido por uma classe profética. Este livro não é destinado a todos. Não há quase ninguém que possa entendê-lo. Este livro é feito para uma certa classe de pessoas, coloca pessoas, mas preste atenção aqui. Antes de você ver o plural, você tem que ver o singular de Deus. Certa classe de pessoas. Em Deuteronômio diz: as coisas ocultas são para o Senhor, isto mesmo. E ele revela a nós, seus filhos. Mas antes de vir aos filhos, você tem que ver um profeta. As coisas ocultas, sim, não vai reticência, quer dizer, não vai tropeçar. Agora, desvendar a palavra grega é algo que esteve oculto. E que em outras palavras, o Memoranda coloca reticência, aí coloca, e é revelar Cristo. Estava oculto e revela a Cristo, ou seja, manifesta a Cristo. Agora, o próximo versículo, nós encontramos no versículo 2, que ele está explicando Apocalipse. O versículo 1 está revelando Cristo, a revelação ou a descoberta. Como a última era é a vinda do Senhor.
estavam encoberta para os apóstolos. Eles fizeram pergunta, porém só viveu, presta atenção, porém só um viveu para ter a revelação. Isso era o João daqueles dias. Ainda assim, ele não a entendeu, porque a história ainda não estava feita. Aquele João da ilha de Patmos lá, ele não entendeu o mistério que hoje nós entendemos, porque a história ainda não estava feita. Ele estava dentro do ministério Alfa, tendo visões, e Deus mostrando coisas para eles que ainda iria suceder. Diferente quando nós falamos de João hoje, é um João hoje que o ministério já está na história. Aí eles não conseguem, eles tropeçam mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu posso dizer, só um viveu daquela primeira e segunda etapa. Dentro ainda ali daquele tempo que o próprio pastor Osmar nasceu em 1950, alcançou ali, parece que só um viveu para ver, e é só um mesmo, para ver a revelação, e Deus colocar sobre os ombros a responsabilidade, Deus, o ombro divino de Deus agora, escondido atrás de um véu humano, para que Deus pudesse tirar para nós, colocar estes ombros humanos para trás, e mostrar o ombro divino através da revelação para nós. Glória a Deus. Perguntas e respostas sobre Hebreus 102, e ele disse, abençoado és tu, Simão, porque ele recebeu a revelação. Poderia pular isso aqui, que eu queria pegar um pontozinho, mas não vai dar para esclarecer. Teria que pular, fazendo uma obra para Deus sem ser de sua vontade, aqui um pontozinho que vai ficar para a próxima escola. Nós vamos entender que nos dias de Davi, ele consultou alguns anciões, ele consultou, mas ele esqueceu que tinha um profeta. E a gente vai ver o irmão Brana posicionando isso aqui, que hoje consultar um pastor, esse pastor tem que ter um ofício profético. E esse ofício pastoral, esse ofício, tem que estar tão subjugado ao profético que ele sai de cena. Ei, irmão, isso é forte demais. Eu penso que o irmão Brana, quando ele terminou o seu ministério, que as pessoas iriam consultar ele acerca de casamento e divórcio, ele tinha tanta convicção do ombro da autoridade que estava a revelação de casamento e divórcio, que o irmão Brana mandava as pessoas ouvir a mensagem que ele pregou. Isso que eu digo que é humildade, sabe? E ele era profeta, mas ele tirava a responsabilidade do ombro dele e colocava no ombro daquele que revelou. Vá ouvir a mensagem, casamento e divórcio. Porque precisava ser uma revelação. Por isso que quando Deus levanta o pastor Osmar vai lá para as mensagens. Como o próprio Senhor disse para Josué, Josué, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Moisés foi a minha destra, o meu poder, eu lancei um fundamento. Ele já foi posto o fundamento. Agora, tu vai edificar, então tu lê, tu medita de dia e de noite, Josué. Tu ouve o que Moisés falou. Tu não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque se tu se desviar, Josué, eu não vou ser contigo, como eu fui com ele. Então hoje esses ministros, eles querem colocar a soberania nos ombros dele e tirar do ombro profético, colocar nos ombros sacerdotal e achar que ele tem uma palavra para resolver casamento, divórcio e outras situações, sem consultar o profeta, sem ter humildade para colocar o povo para ouvir a mensagem na unção profética do ombro direito de Deus. Eu conheci um que era assim. Ele diz que só em um ano teve 7 casos de divórcio na igreja dele. E glória a Deus. Fala isso, né? Agora também nunca tome uma decisão de não consultar o seu pastor quanto qualquer assunto desse. Porque ele é o homem que vai te direcionar. É ele que tem que ter a revelação de quem é o ombro que está nesta revelação.
E ainda que ele tenha, ele vai te dar uma palavra sobre uma inspiração que tem que vir de Deus, considerando este ombro direito primeiro, para depois Deus respeitar e honrar este ombro esquerdo dele. Porque Deus, ele tem um ombro direito e um ombro esquerdo. E se a gente for olhar para o ombro esquerdo, é o sacerdotal. O ombro direito é o profético. E a cabeça aqui é Cristo. Então, se você olhar para mim, você ver seu ombro esquerdo, você vai ver o ofício sacerdotal. Se você olhar e ver só o ombro direito, você vai ver o ofício profético. Mas cadê o cabeça, que é Cristo? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E a chave está posta sobre Ele, somente Ele, e mais ninguém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.